O dinheiro que a gente paga em impostos, para onde ele vai? Como ele vira uma escola, um hospital ou até mesmo material de escritório de um órgão público? Bom, existe um caminho para isso, um caminho bem complexo, aliás. E é esse caminho que a gente vai desvendar hoje. O mundo das licitações públicas. Um processo que vai da compra de um simples clipe de papel até, sei lá, a construção de uma ponte gigantesca. Pois é, a pergunta parece até boba, né? Um clipe de papel, uma ponte. Mas a resposta para isso define o destino de bilhões de reais do nosso dinheiro. Cada coisinha que o governo compra, não importa se é um item de escritório ou uma obra de infraestrutura gigantesca, tem que seguir regras super rígidas. Então, no fundo, entender esse processo é entender como o nosso dinheiro é, ou pelo menos como ele deveria ser usado, sabe? Com eficiência e justiça. Tá, mas afinal, o que é essa tal de licitação? Pensa assim, ó, é uma competição. O governo não pode simplesmente chegar numa loja e falar, quero isso aqui. Não funciona assim. Ele é obrigado por lei a abrir uma disputa pública. Basicamente, ele chama as empresas e fala, olha, preciso disso. Quem oferece a melhor solução pelo melhor preço é, no fim das contas, uma busca pelo que é melhor para todo mundo, para o interesse público, só que em forma de competição. E claro, com regras muito, mas muito rígidas, para garantir que todo mundo jogue o mesmo jogo. Ok, vamos começar pelo começo. Antes de qualquer proposta, qualquer contrato, tudo, absolutamente tudo, começa com uma pergunta bem básica. Do que a gente realmente precisa? Essa é a fase do planejamento, gente. É a base, o alicerce de todo o processo. É exatamente aqui que se desenha uma compra que vai dar certo ou, se alguma coisa der errado aqui, é onde o desperdício de dinheiro público já começa a se desenhar. E o ponto de partida oficial mesmo é um documento. Ele tem um nome que soa super burocrático, mas a função dele é vital. O Estudo Técnico Preliminar, ou, para facilitar, ETP. Pensa nele como se fosse um diagnóstico médico. Antes de dar o remédio, o médico precisa entender o problema, né? O gestor público é a mesma coisa. Antes de sair comprando a solução, ele precisa investigar a fundo qual é a real necessidade. E é para isso que serve o ETP. O ETP, na prática, funciona como uma espécie de pesquisa de mercado obrigatória. O primeiro passo, claro, é definir o problema. O que a gente quer resolver. Depois, o governo tem que pesquisar todas as soluções que existem no mercado para aquele problema. Todas mesmo. O terceiro passo é botar na ponta do lápis, analisar os custos e os benefícios de cada uma delas. E só aí, no final, é que a decisão é tomada. A escolha tem que ser pela solução que de fato resolve o problema e que tem o melhor custo-benefício. Beleza, então a solução já foi definida. E agora? Agora é hora de transformar essa ideia num plano bem concreto. O governo precisa criar o que a gente poderia chamar de lista de compras, ou, dependendo do caso, uma planta de construção, mas tudo muito, muito detalhado. E para fazer isso, a lei tem dois documentos principais. A escolha entre um e outro vai depender do quão complexa é a compra. Olha, essa distinção aqui é super importante. Se o governo vai comprar bens e serviços comuns, sabe, coisas padronizadas, tipo cadeiras, material de escritório, serviço de limpeza, aí se usa o termo de referência, o famoso TR. Agora, se for para fazer uma obra, um serviço de engenharia mais complexo, algo único, tipo construir uma ponte, aí a conversa é outra. Precisa de um projeto básico, o PB. E essa escolha inicial, se vai ser TR ou PB, já define como vai ser todo o resto da licitação. Mas por que essa fase de planejamento é tão crítica? Olha, tem uma citação na nossa fonte que ilustra o perigo de uma forma perfeita. Às vezes, licita-se só o ar-condicionado, e ele vai ficar lá no almoxarifado sendo depreciado pelo tempo porque faltou outras coisas que deveriam ter sido consideradas. Isso aqui é o erro clássico de comprar o produto e não a solução completa. Pensa bem, de que adianta o aparelho de ar-condicionado se não pensaram na instalação, na fiação, na parte elétrica? Um bom planejamento tem que enxergar a foto inteira, não só um pedaço. O segredo aqui está todo nos detalhes. Esse documento, seja o TR ou o PB, precisa especificar absolutamente tudo. O que vai ser comprado, como vai ser fiscalizado, como se define o vencedor, de onde vem o dinheiro, tudo. Não pode ter espaço para dúvida, sabe? Porque qualquer coisinha que fica meio no ar, meio ambígua, abre a porta para quê? Para aditivos no contrato, para atrasos na entrega e, no final das contas, para desperdício de dinheiro público. Muito bem, com o plano detalhadinho em mãos, chegou a hora de abrir a competição. É nesse momento que o mercado entra em cena. As empresas são convidadas a apresentar suas propostas e o governo vai tentar conseguir o melhor negócio possível para todos nós, os contribuintes. E o tipo de competição também muda dependendo do que está sendo comprado. Para aqueles bens e serviços comuns, a modalidade é o pregão. Funciona como um leilão ao contrário. As empresas vão dando lances para baixo, competindo para ver quem oferece o menor preço. Já para obras e serviços especiais, aí se usa concorrência.
Nesse caso, a análise é mais profunda, não olha só o preço, mas também a parte técnica da proposta. Mas o princípio por trás de tudo isso é bem simples e muito poderoso. Quanto mais empresas competindo de forma justa, melhor, porque aí a tendência é a qualidade subir e o preço descer. No final do dia, a competição é a grande ferramenta que a gente tem para proteger o dinheiro público. E claro, para essa competição ser justa de verdade, existem regras bem rígidas sobre conflito de interesses. A lógica é a seguinte: quem escreveu as regras do jogo não pode jogar. Ou seja, a pessoa ou empresa que elaborou o projeto não pode participar da disputa. Isso vale também para empresas do mesmo grupo, ou pessoas com alguma ligação com quem planejou a compra. É para garantir que ninguém comece o jogo com uma vantagem indevida. Ok, as empresas já apresentaram as propostas. A competição aconteceu. E agora? Agora a gente entra na fase de julgamento. É aqui que a administração pública vai pegar todas aquelas ofertas e analisar uma por uma, para ver qual delas realmente atende a tudo que foi pedido e qual oferece o melhor negócio. Mas aqui tem um ponto que é fundamental, viu? Nem sempre o menor preço ganha. Antes mesmo de olhar o valor, a administração pública faz uma triagem super rigorosa. Cada proposta tem que estar, perfeitinha, alinhada com todas as regras do edital. Se não estiver, ela é eliminada. Já sai da disputa. Não importa se o preço era o mais baixo de todos. E existem várias pegadinhas que podem desclassificar uma proposta. Pode ser um erro grave de documentação, pode ser que ela não atenda às especificações técnicas, ou então o preço pode ser considerado inexequível. O que é isso? É um preço tão, mas tão baixo que fica a dúvida se a empresa realmente consegue entregar o que prometeu com aquele valor. Porque, no fim, o objetivo não é o menor preço a qualquer custo. É a proposta mais vantajosa e, principalmente, uma proposta que seja viável. Depois que o vencedor é escolhido, o processo se encerra com 2 atos bem formais. Primeiro vem a adjudicação. É o momento em que se diz ok, o objeto da licitação é oficialmente seu empresa vencedora. Depois vem a homologação, que é a autoridade máxima batendo o martelo e confirmando que o processo todo foi legal, seguiu todas as regras. Só depois disso é que a licitação está oficialmente encerrada. Bom, a gente falou bastante da lei federal, que vale para o Brasil todo. Mas os estados também podem criar suas próprias regras para complementar essa lei. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos dar uma olhada no caso de São Paulo. Olha esse número, 200 milhões de reais. A lei federal usa esse valor como um gatilho. Qualquer obra que passe de 200 milhões é classificada como uma obra de grande vulto. E esse nome não é só para bonito, não. Quando uma obra ganha esse rótulo, ela automaticamente aciona uma série de exigências a mais, de planejamento, de controle de risco, tudo para proteger investimentos que são muito, muito altos. E no caso de São Paulo, o Estado foi além. Eles pegaram a lei federal e criaram seus próprios decretos, sabe? Deixando o sistema ainda mais amarrado, com um foco bem forte em digitalizar tudo e em planejar melhor, justamente para tentar aumentar a eficiência e a transparência das compras do Estado. E na prática, o que isso significa? Bom, significa mais controle. O Estado de São Paulo, por exemplo, exige um planejamento anual de contratações, que é obrigatório, exige o uso de sistemas digitais federais, cria um catálogo próprio de itens padronizados para facilitar as compras que se repetem, e tem um ponto aqui que é crucial, a exigência de que os responsáveis diretos pela licitação sejam servidores públicos de carreira. Tudo isso é uma tentativa de profissionalizar mais a gestão e, claro, de blindar o processo contra problemas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Todo esse processo de licitação ele é cheio de regras. E essas regras existem por um bom motivo: garantir transparência, evitar a corrupção. Mas, por outro lado, toda essa burocracia pode acabar atrasando projetos que são importantes. Então, o grande desafio da gestão pública é esse: como encontrar o equilíbrio perfeito entre um controle super rigoroso e a agilidade que a sociedade precisa. É uma tensão que existe o tempo todo. E a busca por essa resposta, bom, é isso que vai definir o futuro das compras públicas no nosso país.